Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes por mais esta oportunidade de estarmos na casa do nosso Deus. Eu estou muito alegre porque aprove o Senhor nosso Deus nós estarmos aqui hoje. Eu quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, o pastor Fabiano. Deus abençoe o pastor Fabiano, toda a sua família. Também quero louvar a Deus pela vida do evangelista, pastor Emerson. Glória a Deus. Nós conversamos e o Espírito Santo nos agendou aqui hoje. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Enquanto vocês encontram, quero louvar a Deus pela vida do meu filho Samuel, que está comigo. A minha esposa ficou em casa. Nós temos culto hoje lá em São João do Aporé. E ela também fez uma cirurgia. Está com 18 dias que fez uma cirurgia. Por isso ela não pôde vir. Mas nós trazemos um abraço de toda a congregação, Assembleia de Deus Missões, do campo de Paranaíba, que está em São João do Aporé. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos na casa do Pai. O salmista, louvando o Salmo de número 84, disse que na casa do Senhor, até o pardal encontrou casa junto aos seus altares, a andorinha ninho para si e para sua prole. E o salmista vai dizer que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outras partes. Nós estamos no átrio do Senhor, aonde Ele libera a bênção sobre as nossas vidas. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Ezequiel é o profeta das visões. Foi levado cativo para a Babilônia, na segunda leva em que o rei Nabucodonosor cerca Jerusalém e leva o povo de Deus cativo. O rei Nabucodonosor, por 3 vezes,
cerca Jerusalém e invade a cidade bendita e leva o povo de Deus cativo. Na primeira vez que Nabucodonosor cerca Jerusalém, ele invade Jerusalém e leva consigo as pessoas da família real. No ano 605 ao ano 600, aproximadamente, foi que aconteceu a primeira invasão. E nesta invasão, o rei Nabucodonosor leva cativo ou exilado membros da família real. E junto com eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que chegando em Babilônia foram trocados seus nomes. Daniel passou a chamar Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Na segunda leva, o rei Nabucodonosor leva consigo aproximadamente 10.000 judeus. E junto com estes 10.000 judeus estavam Ezequiel, que não foi para o palácio como foi Daniel e os seus companheiros. Ele foi para uma província ao norte da Babilônia, que ficava perto do rio Quebar. Na terceira leva, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, os muros, e desaparece com a arca da aliança. E todo o restante do povo que estava lá, ele leva, menos aqueles que eram indigentes. E o que me chama a atenção, nessa terceira leva, nessa terceira invasão que o rei Nabucodonosor vai fazer, é que ele destrói o templo. Isso aconteceu aproximadamente no ano 586 a.C. Só que o rei Nabucodonosor, ele destrói o templo de Jerusalém, ele destrói os muros e ele desaparece com a arca da aliança. Quando fala de templo, se fala de adoração. O povo de Deus agora está sem o lugar de adorar ao Senhor. Quando fala-se de muro, fala de proteção. O rei Nabucodonosor também destrói os muros que cercavam Jerusalém. Agora a cidade está sem proteção. O rei Nabucodonosor também, ele desaparece com a arca da aliança. A arca da aliança era a simbologia da presença de Deus. Aonde a arca da aliança estava, a presença de Deus estava. Mas agora o povo de Deus está sem um lugar de adorar. O povo de Deus está sem a proteção porque os muros foram quebrados. O povo de Deus está também sem a presença de Deus porque a arca da aliança desapareceu. O povo de Deus agora ficou em um contexto de dificuldade. Aqueles que sobraram, que não foram levados a cativo. Agora o povo de Deus está quebrado, está rachado. Por quê? Porque está longe de Deus, está longe da vontade de Deus para os seus caminhos. E isso me faz lembrar do profeta Jeremias, que no capítulo número 18, Deus vai dar uma ordem para Jeremias descer até a casa do oleiro, para que ele veja aquilo que o oleiro está fazendo. E a Bíblia vai dizer que o profeta Jeremias desce à casa do oleiro, e lá ele vai ver o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. E o interessante é que o vaso que era de barro vai se quebrar na mão do oleiro. E eu me lembro do povo de Deus. Por quê? Porque o vaso de barro aqui é a nação de Judá.
é o povo de Deus que se quebrou no momento em que desobedeceu, no momento em que resolveu adorar a Baal, adorar a Astarote, adorar a Azera, adorar deuses pagãs. Só que a Bíblia vai dizer que como o vaso que era de barro se quebra na mão do oleiro, o oleiro começa a fazer do vaso quebrado um vaso novo. E isso me chama a atenção, por quê? Porque mesmo sendo quebrado, mesmo sendo rachado, não deixou de estar na mão do oleiro. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Por causa das tuas escolhas você pode ter se quebrado, por causa de uma amizade mal feita você pode ter se rachado, por causa de um WhatsApp mandado nas madrugadas, talvez você pode ter se rachado. Só que eu venho aqui como porta-voz de Deus para dizer para alguém: pode ter quebrado, pode ter rachado, mas ainda está na mão do oleiro. O oleiro não tirou a mão dele sobre você. E o que mais entristece o inimigo de nossas almas é isso, é porque ele arma situações, e às vezes muitos de nós caímos, e às vezes nós nos rachamos pelas nossas escolhas, e o inimigo pensa: agora está rachado, agora está quebrado, eu vou armar uma situação e vou destruir ele, eu vou destruir o casamento dela. Só que o que ele não sabe é que o oleiro não tira a mão dele de sobre a nossa vida. Deus está dizendo para alguém: eu não te perco mesmo tu rachado, eu não te abandono mesmo você despedaçado, eu paguei um outro preço pela tua vida, e você vai terminar subindo, 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 subindo. Aleluia. Ezequiel é o profeta das visões. E o que me chama a atenção é que por muitas vezes Deus mostrou para Ezequiel visões relacionadas ao povo de Deus. E no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, Ezequiel começa a contar a sua história, a história do livro que leva o seu nome. Ele vai dizer: e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, do 5º dia, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ezequiel está cativo na Babilônia. Ele mesmo está dizendo que estava junto ao rio Quebar. Emerson, só que algo que alegra o meu coração é que Ezequiel está cativo na Babilônia, só que ele vai dizer que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Sabe o que é isso? É que os cativeiros que nós enfrentamos não pode impedir o céu se abrir sobre a nossa vida. Alguns desertos que nós passamos, alguns vales que nós enfrentamos, algo que vem de encontro conosco para nos entristecer, para nos derrotar, não tem poder de impedir o céu se abrir sobre a nossa vida. Ezequiel estava cativo, mas ele conseguiu ver o céu aberto. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Essa situação adversa que você está vivendo não tem poder de neutralizar o que eu tenho determinado para a tua casa, para a tua história, para a tua família, para o teu ministério. O inimigo não tem poder de fechar o céu sobre a sua vida, colocando você em cativeiro. Quando eu falo de cativeiro, eu lembro de Davi cantando ou louvando o Salmo de número 23, e o verso de número 4 ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi estava dizendo: eu estou no
pelo vale, mas o vale não tem poder de parar a minha caminhada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Davi estava dizendo: eu sou ovelha, mas ovelha passa pelo vale, só que o vale não tem poder de neutralizar os meus passos. Eu posso estar no vale, pode estar faltando carne na geladeira, posso estar sem gasolina para o carro, mas o vale não vai me parar. Eu não deixo de vir para as consagrações, eu não deixo de vir para as reuniões. Eu venho aqui para te dizer: o vale não tem poder de te parar. Não tem. Pode ser até que nós passamos por vales, só que o que me alegra é que o vale está por debaixo dos meus pés, e o Espírito Santo está falando fortemente no coração de alguém. O vale está por debaixo de você, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Deus levanta o profeta Ezequiel, no capítulo de número 2, Deus vai dizer para ele: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Deus precisa levantar o profeta Ezequiel, e através da vida do profeta Ezequiel, a nação de Deus seria levantada. E por que Deus levanta Ezequiel primeiro? É porque não tem como Deus levantar a nação enquanto tiver todo mundo caído. Deus precisa de um primeiro, que se coloca à disposição de ser usado. Deus precisa de um coração aquebrantado, que diz para ele: pai, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, mas eis-me aqui para esta grande obra. E Deus está procurando alguém e está dizendo: põe-te em pé, que eu falarei contigo. Ezequiel começa a fazer aquilo que o Senhor ordenou para que ele fizesse. Mas no capítulo de número 8, acontece algo com o profeta Ezequiel que me chamou a atenção. A Bíblia vai dizer que Ezequiel estava sentado em sua casa, assentado. No capítulo 2, Deus pede para ele se colocar sobre os pés. No capítulo de número 8, Ezequiel está sentado na sua casa, com os anciões de Judá, e a mão do Senhor vai vir sobre ele, e ele vai olhar e vai ver uma semelhança de fogo, uma aparência de fogo. Da cintura para baixo era fogo, e da cintura para cima era bronze. E a mão vai pegar o profeta Ezequiel pelo cabelo da cabeça e vai levar ele sobre Jerusalém. E isso aqui falou muito comigo. Deus disse: o profeta se assentou novamente. Só que como eu não chamei profeta para ficar sentado, eu levanto ele novamente. Sabe o que Deus está dizendo? Levanta no meio da sua família, levanta no meio desta roda, levanta no meio da faculdade, levanta no meio do seu serviço. Pastor, mas eu estou enfraquecendo. E Deus está dizendo: se for preciso, eu te pego pelo cabelo da sua cabeça, mas você não vai ficar sentado. Põe-te em pé. Levanta. Deus precisa levantar um primeiro. E a visão do capítulo de número 37 representa a nação de Israel, que nesse período estava mortos espiritualmente, morta pela desobediência. Jeremias trouxe uma mensagem de arrependimento, de correção para eles.
por muito tempo, mas não deram ouvido. Não deram valor na mensagem do profeta Jeremias. Só que Deus, como Ele é um pai bom, Ele precisa de corrigir os seus filhos. E o pai corrige o filho com a vara. E a vara de Deus aqui se chama Nabucodonosor. Nabucodonosor é a vara de Deus. O povo de Deus está cativo porque desobedeceu, porque fez coisas que desagradavam ao Senhor. Só que agora Deus vai dar esta visão para o profeta Ezequiel, mostrando para ele o avivamento que Deus ia fazer no meio do seu povo. Deus estava mostrando para Ezequiel que o povo dele não seria ossos secos, que eles ganhariam vida. O que Deus estava dizendo era: vai chegar um dia que eu vou libertar, vai chegar um dia que esse sofrimento vai parar. Sabe o que Deus está dizendo? A dor não é para sempre, a tristeza não é duradoura. E eu vim aqui esta noite para dizer para alguém que faz tempo que está chorando, que não vê uma luz no fundo do túnel, para dizer para você que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer na sua vida. E Ezequiel vai contar a visão dele. E ele começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. O que vem sobre Ezequiel é a mão do Senhor. É a mão do nosso Deus. Esse Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Esse Deus que o profeta Isaías vai dizer que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Esse Deus que em todo o tempo da história Ele está no controle de tudo. A mão que pega o profeta é a mão do Senhor. É aquele que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2 e versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Ezequiel vai dizer: e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A visão que o profeta tem é em espírito. E por que em espírito, pastor? Porque quem não vive em espírito não tem visões. Tem visões quem tem relacionamento com Deus. Tem visões quem tem vida de intimidade com Deus. Quem troca a oração pelas novelas geralmente não vive em espírito. Quem troca as coisas espirituais por coisas materiais não vive em espírito. A prioridade na vida do crente precisa ser o céu, relacionamento, intimidade com Deus. Quer ter visões, quer ver o sobrenatural de Deus, tem uma vida de relacionamento com o Pai. É por isso que às vezes acontece na vida do A, acontece na vida do B, e na vida do C não acontece. E ele se pergunta: porque todo mundo sente, porque todo mundo vê e eu não? Deus está dizendo: se relacione, eu quero intimidade. Eu marquei essa noite para dizer para você:
Eu quero relacionamento. E o profeta é colocado no meio de um vale cheio de ossos. E ele vai dizer que o Senhor faz ele andar ao redor deles. O profeta está no meio do vale, não foi porque quis. Foi a mão de Deus que levou ele. Porque nem sempre o profeta vai aonde ele quer. Por muitas vezes Deus leva o profeta em lugares que o profeta não queria ir, mas a mão de Deus leva. É por isso que você não entende tanta tribulação no meu serviço, é tanta dificuldade na minha família, e Deus está dizendo: eu te coloquei no meio desse vale, profeta, mas é para você fazer a diferença, não é para você achar que é calúnia, que é dificuldade, porque tudo o que acontece na nossa vida, muitos dizem é o inimigo, e Deus está dizendo: não, eu te coloquei lá para você ser luz, para você ser sal, para você fazer a diferença. E o profeta está andando ao redor do vale, ao redor deles, dos ossos secos. Isso me chama a atenção, igreja do Senhor. O profeta está no mesmo lugar em que os ossos secos estavam. Só que ele não vai aproveitar esta oportunidade para pisar em quem está seco. Ele anda ao redor. Porque Deus não chamou o profeta para pisar em ninguém. Mesmo se alguém pensa que ele está morto. Deus não chamou o profeta para pisar em ossos secos. Deus nos chamou para nós darmos vida, para nós abraçarmos, para nós ajudarmos. É por isso que o profeta anda ao redor deles. E isso aqui me alegra o coração. É o profeta dizendo: está sequíssimo, mas tem um dono. Está seco, mas tem alguém que cuida, tem alguém que ama. Sabe o que Deus está dizendo? Não é porque não tem um carro bom, não tem uma casa própria, mora numa casa sem reboco, que não tem dono. Deus está dizendo: eu te chamei, te remi. Amase, conoi amaras. O profeta anda ao redor dos ossos. Deus faz uma pergunta para ele, dizendo: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Se fosse nos nossos dias, pastor Fabiano, se Deus perguntasse: poderão esses ossos viver? Alguém dizia: segundo o que eu falo, sim. Porque hoje o homem está no centro de tudo. A prepotência tomou conta de nós. A soberba, a ignorância, aonde nós pensamos que aquilo que eu conquisto é eu que conquisto. Aonde nós pensamos que algo que nós conseguimos realizar é mérito meu, e não é. Se não fosse a mão de Deus, nada aconteceria. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É Ele que tem coisas boas sobre a nossa vida. E o profeta vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes. É Deus perguntando para alguém: e essa enfermidade poderá ser curada? É nós respondendo: Senhor, tu sabes. Se for da tua vontade, não tem morte, não tem nada que pode impedir o seu agir. É o profeta dizendo: ainda antes que houvesse dia, ele era, e não há quem possa poder escapar das mãos do Senhor, porque operando Deus, quem impedirá? Senhor, eu sou profeta, eu leio a Bíblia, eu dizimo, mas é o Senhor que dá a última palavra. Eu atendo a porta da igreja, eu ajudo os necessitados,
Mas quem decide o final da minha história não sou eu, é o Senhor. Oh, glória a Deus! A última palavra quem dá na nossa história é Deus. É por isso que nós não podemos ficar presos no presente. Por quê? Porque essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória em que há de se manifestar. Oh, glória! Você crê? Você quer que a glória vai se manifestar e a tribulação vai ficar para trás? E agora que o profeta determina o poder sobre o Senhor, ele diz: então profetiza sobre esses ossos. E diz: ossos, ouve a palavra do Senhor. E qual que é a palavra do Senhor? Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sarareis. Aí o profeta vai dizer: então, como se me deu ordem, profetizei. O profeta não profetizou o que ele queria. Ele não profetizou a ordem do seu patrão. A profecia que está saindo da boca do profeta vem de Deus. O profeta não profetizou as suas emoções, o que ele sentia ou pensava. Não, ele disse: então profetizei como se me deu ordem. A profecia é algo que nasce primeiro no coração de Deus. Profeta que é profeta profetiza aquilo que Deus manda ele profetizar. Pastor, mas e se o povo não gostar? Não tem problema. Se Deus mandou, está mandado. E algo que eu fiquei pensando foi a forma que Deus vai restaurar os ossos secos. Primeiro, a Bíblia vai dizer que o Espírito vai entrar e eles vão viver. Versículo de número 5. E eis que farei entrar em vós Espírito e vivereis. Depois, nervos, carne e pele. Por que é que Deus não começou a restaurar com a pele primeiro, que está por fora, que é bonito ver? Porque Deus não trabalha como o homem trabalha. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor Deus olha para o coração. O que é isso, pastor? Deus começa a restauração de dentro para fora. Deus começa a restauração de dentro para fora. Enquanto alguém está olhando e está dizendo: mas já está com 1 ano na igreja e não muda. Deus está dizendo: não muda para você, porque você não enxerga o interior. Não muda para você, porque você não consegue navegar na alma dele, na alma dela. Deus começa a restaurar por dentro. Deus começa a tratar por dentro. E depois que por dentro já está do jeito que Deus quer, aí ele começa no exterior. E Deus está dizendo: eu vou restaurar interiores primeiro, depois o exterior. Porque as pessoas podem até zombar e dizer que alguém não mudou por fora, mas Deus está dizendo: o que importa para mim primeiro é por dentro. É por dentro. Então deixe de dar ouvido para as pessoas que criticam, que falam mal. Deus está dizendo: eu estou trabalhando. O Espírito Santo está te regenerando. Cada dia ele faz uma coisa, cada dia é um tratamento diferente, para que nós chegamos à posição perfeita que Deus quer que nós chegamos. E um dia
todos nós vamos poder olhar para trás e dizer, como Paulo diz aos Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Olha aqui, o seu passado não vai te condenar. Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. Seja feliz, não dê ouvido para o inimigo dizendo que você não é santo, que você peca, que você faz coisa errada. Deus está dizendo, eu te lavei, eu te remi, você é separado. E o profeta vai profetizar, e vai acontecer um ruído e um rebuliço. E os ossos começam a se juntar, cada osso no seu osso. E a palavra rebuliço, ela significa desfazer, desorganizar. Bem na hora que o profeta profetiza, começa uma desorganização, um rebuliço. É Deus dizendo, muitas vezes eu trabalho da forma que você não entende. Eu começo a girar o vento, e às vezes a tempestade vem sobre a sua vida, e às vezes a dificuldade te alcança. Só que o rebuliço que eu faço na tua vida hoje não é para te deixar triste, é porque depois do rebuliço tem algo sobrenatural para acontecer na tua casa. Depois desta noite de angústia, depois desta calúnia, Deus está dizendo, eu vou me manifestar na tua história, e aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que eu tenho reservado para você. Oh glória, oh glória a Deus. O sobrenatural de Deus vai ser diferente daquilo que você já presenciou. O que Deus irá fazer na tua história é sobrenatural. Oh glória! E o profeta continua dizendo, e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele. Começa de dentro, nervo, depois carne, e depois pele. Só que a Bíblia vai dizer que não havia neles espírito. E Deus vai dizer para ele, profetiza ao espírito, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. O que me chama a atenção é que Deus vai dizer para o profeta profetizar o espírito sobre os mortos, mas já tem nervo, mas já tem carne, tem pele, e Deus está dizendo que ainda está morto, porque se não tiver o espírito, está morto. É por isso que a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Primeira coisa que acontece depois que o Espírito entra, eles viveram e se puseram de pé, um exército grande e extremo.
eles só ficaram sobre os pés depois que o Espírito foi profetizado na vida deles. Ficar em pé aqui é se posicionar, é estar no lugar que Deus quer que nós estejamos, se colocar na brecha para que Deus possa nos usar da maneira que Ele quer, porque nós somos um exército, e Deus está dizendo: eu já coloquei o Espírito sobre você, só que eu quero que você se posicione, eu quero que você se coloque na posição que eu desejo, para que a tua família viva mais feliz. Eu quero que você se coloque na posição que eu quero que o teu ministério prospere mais. Pastor, posso? Com a permissão do pastor, por gentileza, se coloque sobre os pés. Já vou estar orando.